Olá você, amigo e seguidor da Web TV do Cowboy, a voz do povo. Está para acontecer, já com data marcada, uma eleição que para mim é muito mais importante do que a eleição do seu prefeito, a eleição do seu vereador, a eleição para deputado. Está marcado para o dia 2 de agosto, agora, a eleição para o Conselho Tutelar em Manhuaçu. E você não sabia. Você não vê a mídia, você não vê a empresa debater esse assunto. Você não vê aí os podcasts convidando os candidatos a conselheiro tutelar para um debate, para falar sobre as leis, sobre as normas, sobre os direitos e deveres, falar sobre aquilo que rege o Conselho Tutelar. Mas, infelizmente, você é culpado. Você é munícipe, você pai, você mãe, você avô, você avó, você tio. Você precisaria estar envolvido diretamente com a eleição do Conselho Tutelar. Eu vou deixar agora uma pergunta para você. Quantas vezes você já tirou o domingo de eleição para Conselho Tutelar para ir até o colégio para votar e escolher o conselheiro tutelar da sua cidade, que tem uma função importantíssima. Quem me acompanha sabe que eu já disse isso aqui, que o conselheiro tutelar é tão ou mais importante do que o vereador da sua cidade. Entendo também que o salário de um conselheiro tutelar subiu um pouquinho, mas precisaria ser melhor, porque a função dele, abre aspas, quando o conselho tutelar trabalha, o salário dele precisa melhorar porque é pouco. Mas você, tenho certeza, responda para você ou para quem está perto de você, fala assim, rapaz, eu nunca votei no conselho tutelar. Mas a hora que acontece uma tragédia com uma criança, a hora que acontece um problema na escola, um problema na creche, a hora que acontece alguma fatalidade com uma criança, você é aquele, o chefe, o rei da hipocrisia, que pergunta assim, aonde está o conselho tutelar? Cadê o conselho tutelar? Não trabalha, não? Você votou no conselho tutelar? Não. Então cala a sua boca. Você não pode cobrar aquilo que você não escolheu. Se você pedir um lanche ali no trailer, você quer, eu quero um hambúrguer, mas não pode ter milho, não pode ter batata, não pode ter cebola, e se vier você reclama. Mas você pediu, você está pagando por aquele lanche e você reclama até se o lanche atrasou demais. Mas depois quer cobrar aquela pergunta patética que me mata de raiva. Cadê o conselho tutelar? Cadê o Ministério Público? O Ministério Público não está vendo isso? Você foi ao Ministério Público e fez a denúncia? Não. Então para de encher o saco. Você sabe onde é o Ministério Público. Levanta a bunda da cadeira e vai lá e faz a denúncia. Então, para você cobrar do Conselho Tutelar, você precisa escolher. Mas sabe por que não fala-se sobre o Conselho Tutelar? Sabe por que essa eleição tão importante que vai ter agora, no dia 2 de agosto, sabe por que não falam dela? Porque nós já temos cartas marcadas. Nós já temos aqueles que eles querem que sejam os conselheiros tutelares. Alguns vão ser reeleitos, outros já são escolhidos e vão ter uma campanha interna para eles. Eu sou prova disso. Eu vi isso acontecer aonde só tinha um colégio, que eu acho isso muito errado, só tinha um colégio, que é o Tiradentes, aonde era feita essa eleição. E as pessoas têm que vir para fazer ali a sua escolha, para votar. E eu vi um ex-vereador que já foi é que não foi reeleito, tá? Não é que ele partiu dessa com a melhor ou pior, não. Não foi reeleito. Eu vi ele fazendo campanha para uma conselheira tutelar. E ele começou a puxar no seu veículo pessoas para votar naquela candidata.
Eu fiz uma denúncia ali na praça, fiz uma bagunça, chamei a polícia, ele também, da corporação, não trouxe mais na praça. O carro dele não passou mais na praça. Passou naquela rua próxima ali ao Hemocentro. Mas foi eleito quem ele escolheu. Então, você precisa acordar para a vida. Está preocupado com forma áurea? Está preocupado aí quem vai ser o presidente? Se vai ser o Lula? Se vai ser o Bolsonaro? Se vai ser o Pateta? Se vai ser o Mickey? E a sua cidade, ó. Você não se preocupa principalmente quem vai ser o deputado para te representar. Você não se preocupa quem vai ser o conselho tutelar da sua cidade. Conselho tutelar, eu falo isso há muitos anos, não é agora por causa desse conselho que está aí. Eu não tenho nenhum apreço por eles, porque para mim eles não trabalham dentro daquilo que precisa. Talvez vão me processar de novo, porque eu falo isso aqui, né? Eles não conhecem de liberdade de expressão. Mas o conselho tutelar, ele é fundamental. Você precisa escolher. Conselho tutelar, como eu estava dizendo, não é vaga de emprego. Eu tomei uma birra de um locutor em Manhuaçu, porque uma certa vez ele disse que estava aberta a oportunidade de emprego. Eleição para conselho tutelar. E eu entrei chinelando, porque conselheiro tutelar não é vaga de emprego. É para quem tem aptidão para estar como conselheiro tutelar. Se for para escolher um conselheiro tutelar, que seja um pai de família, que seja uma mãe de família que teve filhos, que tenha netos, que sabe o que é lidar com criança, para que assim ele possa opinar sobre atitudes. Conselheiro tutelar, jovem, solteiro, que nunca teve filho, pode ser meu parente, mas não tem meu apoio nem meu voto. Conselheiro tutelar é tão ou mais importante do que o professor da sua escola. O professor que está ali cuidando do seu filho. É muito mais importante. Então, nós precisamos atentar para essas eleições que são colocadas debaixo do pano. E você não sabe nem quem são os candidatos a conselheiro tutelar de Manhuaçu. E a eleição já é na próxima semana. Olha a vergonha. Salário aí de quase 5 mil, se não me falha a memória. E você vai deixar alguém escolher em seu nome. Alguém vai escolher no seu nome. Mais locais precisavam ter para a eleição. Eu cobrei isso e na última vez tiveram 2 locais. Tiradentes e ali no Monsenhor Gonzalez, na praça ali. Esses 2 colégios. Aumentou, né? Só tinha um. Mas mais locais se faz necessário. Sabe com quantos votos se elege aí um conselheiro? E é por isso que eles fazem essas manobras? E vereadores estão envolvidos nisso? Sabe quanto? 200 votos. Um bairro tem condição de eleger um conselho tutelar. Já me perguntaram, por que você não se candidata a conselheiro tutelar? Eu falei, porque isso não é para mim. Já, não, vai lá, candidata-se. Não, isso não é para mim. Porque se eu chegar numa situação ali, onde uma criança foi, a minha reação vai ser muito perigosa. Eu não vou esperar a polícia chegar, porque o sangue corre na veia. Então, cada um no seu quadrado. Mas conselheiro tutelar, que não tem filho, que não é avô, ele é titio, ele tem filho? Não. Não tem o meu apoio. Eu continuo sendo Wesley de Abreu Cowboy e aqui eu falo a verdade. Se você não gostou, vai ver novela. Aqui, a Web TV do Cowboy é para quem aguenta ouvir a verdade. Tá dado o recado.